Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós estamos refletindo nesta semana sobre a pergunta: por que não sou abençoado por Deus como gostaria de ser? O que está impedindo? O que está obstaculizando as bênçãos de Deus na minha vida? Ontem vimos que uma das razões que está impedindo a intervenção divina na minha vida, como impediu na vida dos nazarenos, era a incredulidade. Olharam Jesus tão somente do ponto de vista humano, alguém que tinha pai, que tinha mãe, que tinha irmãos. Não o viam como Deus. Por isso Mateus termina o capítulo 13 dizendo: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade me impede de receber a bênção de Deus. Por isso que Hebreus diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a incredulidade é um óbice da mão de Deus. Ele espera que eu creia para que Ele possa intervir na minha vida. Hoje nós veremos uma segunda razão que tem me impedido de ser abençoado por Deus. Não há ninguém que não ore e que não espere uma resposta positiva. Deus sempre responde, mas nós sempre queremos uma resposta positiva segundo o nosso ponto de vista. Mas quantas orações são feitas e parece que Deus está calado, o céu está fechado. Deus não está me ouvindo. Tenho orado, clamado, e os pedidos que tenho feito não têm sido contemplados por aquele que diz que ouve a oração. O que está impedindo de eu ter respostas à minha oração? Quero ler hoje o capítulo 4 da carta de Tiago, no versículo 3, a princípio, que diz o seguinte: Tiago 4:3: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Percebeu o que está impedindo de Deus contemplar, considerar, responder, ouvir a minha oração? Existem muitas razões. Tiago apresenta uma de caráter moral aqui. E certamente esta é a porta para todos os males, todos os atos errados, motivações erradas que têm me impedido de ouvir de Deus o sim para a minha oração. Tiago não nega que a pessoa pede, talvez, e parece até que ele está falando comigo e com você. Pedis, vocês pedem e não recebem, batem e a porta não abre. Você busca e não encontra. Você pede e ninguém lhe dá. Pedis e não recebeis. Por que acontece isto? Eu oro e os céus estão cerrados. Eu oro e Deus parece que está surdo, não está me ouvindo. Tiago responde: porque pedis de modo errado. A oração tem que ser de maneira correta, então, porque aqui Tiago diz que nós pedimos e não recebemos
porque pedimos de modo errado. Se existe um modo errado, existe um modo certo de orar. E quantas orações são feitas? Sinceras. Orações sinceras, mas orações erradas. E a razão de pedir e não receber é porque pedis de modo errado. Como é uma maneira errada de orar? Qual é a maneira errada de pedir? Tiago diz que eu oro e não recebo porque eu estou pedindo de modo errado. E a pergunta é, o que é errado então? O que é certo e o que é errado na oração? Me dê um exemplo de pedido errado. Tiago responde aqui. Ele diz, pedis de modo errado só para gastardes em vossos prazeres. Eu estou pedindo algo não para a glória de Deus e nem para a minha necessidade. Eu estou pedindo por causa dos prazeres. Eu quero, por exemplo, um objeto, não porque ele me é necessário, mas porque eu quero gastar aquele objeto nos meus prazeres. Quero um carro novo, peço uma casa nova, peço um salário melhor, peço uma promoção no trabalho. Isto é para dar uma vida mais digna para a minha família. Tiago diz, vocês estão pedindo errado, porque tudo isso que vocês estão pedindo é só para gastardes em vossos prazeres. Quantos pedidos de oração não são feitos só para gastarmos em nossos prazeres? Queremos ganhar melhor para gastar nos prazeres e não para investir na obra missionária, por exemplo. Eu quero uma casa melhor, não para abrigar mais dignamente a minha família, mas para ostentar para o outro uma casa melhor que eu acabei de adquirir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Por isso que Tiago nos levanta essa questão, e nós temos que refletir nisso. Ele diz que nós até fazemos mais. Antes de pedir, nós cobiçamos. Cobiçais, e nada conseguis. Estou lendo o versículo 2. Matais, e invejais, e não podeis obter. Brigais, e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Veja, a pessoa quer muito. Ela quer tanto que ela cobiça. E se ela cobiça, ela vai matar por aquilo. Ela inveja por aquilo. Ela briga, ela faz guerra, ela pede e não recebe. Uma vez que ela ora e não recebe, ela vai fazer por conta própria. Deus não está me dando, então eu vou mexer os meus pauzinhos, como nós falamos. Vou dar o meu jeito. E nesse jeito que eu dou, eu cobiço. Mas eu não consigo. E a frustração continua. E eu mato então. Eu invejo então. Mas eu continuo sem obter, diz o versículo 2. Eu brigo. Eu faço guerra. Eu peço e nada tenho. Por que isso? Porque tudo isso vou fazendo pela motivação errada. Para gastar nos meus prazeres. Que você possa refletir nessa palavra. O que está impedindo a sua oração? Os prazeres. A busca dos prazeres humanos e não a glória de Deus, nem a necessidade real que a pessoa tenha, que você tem ou que eu tenho. Que Deus o abençoe nesta perspectiva e que orando certo, você vai orar e receber. Vai bater e vai ter a porta aberta a esta promessa de Jesus. Batei e abre-se-vos-á.
Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Deus o abençoe.